Para quem não me conhece, eu sou Estela Neves, eu sou professora do PPED, Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, e pesquisadora do INCT, e estou aqui representando os 3 programas que promovem esse nosso workshop internacional para mediar e organizar o debate que, agora de manhã, aborda a dimensão de políticas públicas no tema governança ambiental, biodiversidade e cultura. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, vamos retomar assim, muito rapidamente os objetivos desse nosso workshop. A ideia é contribuirmos com a identificação do estado da arte, dos principais desafios sobre a questão da governança ambiental e suas relações com a biodiversidade e com a cultura. Nós já abordamos, nas sessões anteriores, os aspectos da dimensão conceitual e os aspectos mais importantes no campo da pesquisa. E hoje nós vamos tratar do assunto no campo das políticas públicas. É um tema vasto, é um tema complexo, então nós vamos passear por muitas questões diferentes, mas que não são em absolutamente estranhas às questões que já foram debatidas aqui, porque a interface entre as questões conceituais levantadas pelos palestrantes que nos antecederam e as questões de pesquisa tem íntima relação com os temas de políticas públicas, né? E então, já foram mencionadas questões que são bastante conhecidas de todos nós, como a dificuldade de implementação das regras acordadas pela sociedade para a proteção da biodiversidade. Nós temos normas, projetos e estratégias importantes, mas temos uma enorme dificuldade de implementação, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Também foi levantada a questão importante no debate de ontem, acho que pelo colega de Barcelona, o drama de que as questões relativas à proteção da biodiversidade e da governança ambiental que envolvem um baixo grau de conflitos de interesses econômicos, elas são mais facilmente implementadas. Mas ali onde nós temos grandes interesses econômicos colidindo com as necessidades apontadas de proteção ambiental, nós temos impasses, paralisações e resultados bastante frustrantes. Então, de alguma forma, o nosso debate sobre políticas públicas já começou. Então, mas hoje a gente vai buscar dar uma forma mais sistemática e poder aproveitar do debate com vocês na parte de discussão. Eu vou passar a palavra para cada um dos meus colegas de mesa e cada um terá 20 minutos para a sua exposição. Nós temos um quarto componente da nossa mesa, que é o ex-ministro e atual secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Mink, que ele vai chegar um pouco mais tarde. Isso é uma das características das políticas públicas também. A gente enfrenta muitos imprevistos e muitas incertezas. Então, ele ia chegar na hora, mas há um incêndio que ele está apagando, e então ele vai chegar mais tarde. E nós vamos ter uma certa flexibilidade com a nossa pausa prevista entre as exposições e a discussão, em função do horário que ele chegar, tá bom? Eu peço a compreensão de todos vocês. E eu gostaria de passar a palavra, inicialmente, ao doutor Luiz Felipe Torelli, que vem representando o IPHAN. Também, só para terminar, para quem pode estranhar um pouquinho, né? Para quem ainda estranha a presença de representantes de políticas públicas culturais numa mesa sobre meio ambiente, é bom a gente relembrar que os dois temas estão indissoluvelmente ligados, desde que a Lei de Crimes Ambientais incluiu o crime contra os bens culturais como parte dos crimes ambientais, cuja lei disciplina as sanções. Então, com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria justificar aqui a ausência do presidente da instituição, do IPHAN, Luiz Fernando de Almeida, infelizmente, por uma questão de
de última hora, ele ficou impossibilitado de comparecer. Me delegou, então, essa tarefa que eu vou aqui tentar, vamos dizer, defender como se fosse ele, né? Bom, eu acho que é importante, em primeiro lugar, saudar essa iniciativa, né? Eu acho que tudo aquilo que permite uma discussão e um debate integrado de políticas públicas, eu acho que a Estela abordou muito bem a questão da relação da cultura com o meio ambiente e de ambos com o desenvolvimento, né, especialmente com a questão do desenvolvimento sustentável, né, tão propalado, e às vésperas aí da Rio+20, onde nós estamos envoltos num cenário internacional bastante adverso, né? Quem leu o documento Zero Draft da conferência pôde perceber, né, o quão pouco questões consideradas fundamentais por todos nós avançou, né? E, de qualquer sorte, né, acho que nós, no Brasil, temos esse debate cada vez se intensificando mais. Temos a questão aí do Código Florestal, que, com todas as suas mazelas, sustos, contratempos, né, tem um papel também de unificar um campo que, tradicionalmente, é desorganizado, que é o da sociedade civil, né, que é muito fragmentário. Então, talvez essa oportunidade seja interessante para que a gente possa avançar do ponto de vista de alguns debates e também de organizar melhor, né, dentro e fora do governo, seja a ação da sociedade, seja a ação governamental, que ainda é muito fragmentária em quase todos os campos. E, para que a gente possa entender um pouco isso no âmbito da cultura, né, e das instituições de preservação do patrimônio cultural brasileiro, entre elas aqui essa casa onde nós nos encontramos, né, Casa de Rui Barbosa, que é vamos dizer, uma co-irmã, uma irmã do IPHAN, eu acho que é importante a gente fazer assim, um rápido retrospecto histórico, né, para entender como o conceito de patrimônio cultural foi se ampliando, foi se desenvolvendo, e, paulatinamente, ele vai exatamente se intrincando, não só com a questão da preservação ambiental, mas, de uma maneira geral, com todas as políticas públicas, as políticas de educação, de saneamento, né, de saúde. Isso vamos dizer, um roteiro, né, que vem acontecendo de maneira cada vez mais intensa, né? A gente pode, da maneira como nós entendemos hoje, conceituar as origens do patrimônio cultural. Ele vem exatamente da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, né, quando as nações europeias estavam num processo de estruturação, né, e, portanto, esse processo de estruturação, naturalmente, era decorrente também da industrialização e da urbanização, e havia a necessidade de a formação de uma identidade nacional, né, de uma identidade nacional que induzisse a uma unidade política tão necessária naquele momento, né? Nós temos a famosa frase do Marx, né, do Manifesto Comunista, que depois foi utilizada pelo Marshall Berman no seu livro, né, tudo que é sólido desmancha no ar, e exatamente no século, principalmente na primeira metade do século XIX, nós estávamos vivendo esse processo na Europa, especialmente na Europa Ocidental, né? Do lado de cá, do Atlântico, a situação era bastante diferente, né? Um país agrário, escravista, né, com uma economia totalmente dependente, né,
e que, embora tivesse se tornado independente politicamente, em 1822, continuava, foi uma continuidade da Casa de Bragança, né, e quer dizer, com algumas tintas, como, por exemplo, a Missão Francesa e o início de algumas atividades de industrialização, né, como ferrovias, etc., mas o quadro do Brasil Império para o Brasil Colônia, ele não teve grande alteração no que diz respeito à preservação do patrimônio cultural, salvo a grande e honrosa exceção, né, do Instituto Histórico e Geográfico, né, que talvez seja das entidades de preservação mais antigas do país, deve ter quase 200 anos de idade, ou 180, 170. Né? Então, nós vivíamos uma realidade bastante diferente. Né? A República, embora também signifique um novo status político, administrativo, né, e da condição da cidadania, também não representou, de imediato, grandes mudanças. Né? O que nós vamos observar exatamente, e aí é que eu acho que é um momento marcante, fundamental da história da preservação do patrimônio cultural, é a Semana de Arte Moderna de 22. Com a Semana de Arte Moderna de 22, nós temos uma inflexão bastante marcante, né? Nós temos a aglutinação de desculpem se a palavra é um pouco parnasiana, mas eu vou usar, nós temos uma pleiade, né, de intelectuais e artistas que, hoje em dia, eu reflito, assim, procuro encontrar, é difícil encontrar uma conjunção tão grande de escritores, músicos, estetas, poetas, literatos. Né? Se a gente for citar nomes aqui, vai citar uns 25, 30, né? E nós vamos ver que, até hoje, grande parte desses autores, desses artistas, desses literatos, ainda estão fortemente enraizados na vida cultural do Brasil. Ainda são referências, ainda são marcos. Então, exatamente daí o sucesso, né, vamos dizer, a grande propagação dos paradigmas de 22. Depois temos o Oswald de Andrade, quer dizer, uma sequência muito rápida, né? Oswald de Andrade com seu Manifesto Antropófago, né? Não sei se alguém aqui o leu recentemente, né? Na verdade, ele é até um tanto surrealista, né? Mas, na verdade, a grande questão do manifesto é exatamente, quer dizer, a deglutição, né, das influências culturais, sejam europeias, sejam autóctones, né, e para a produção de uma cultura que fosse genuinamente brasileira. Né? Essa questão também depois foi um pouco retomada pela Tropicália mais adiante. Né? E, na sequência desses dois acontecimentos, né, nós temos a Revolução de 30. Né? A Revolução de 30, que significa vamos dizer, uma ascensão de novas forças políticas ao governo federal, né, vamos dizer, derrocada, pelo menos parcial, da política café com leite, né? E a Revolução de 30, ela traz, vamos dizer, ao cenário político exatamente um número muito grande desses intelectuais que participaram da Semana de 22, né, e que seguiam fazendo o seu trabalho. Né? Então, você tem aí as primeiras grandes iniciativas, né? Começam a ser criados os museus nacionais, né? Em 1933, Ouro Preto é declarado patrimônio nacional, né? Antes mesmo da criação do IPHAN, que é criado no final de 1936, né? E
o IPHAN, então, surge já na nova Constituição autoritária de Getúlio Vargas, né, já no âmbito da Constituição de 37, a denominada polaca, né, e o curioso, e nós vamos comentar isso aqui, é que o Decreto-Lei 25, de 37, que criou o IPHAN, e instituiu o tombamento e definiu os princípios da preservação do patrimônio cultural brasileiro, está em vigor até hoje, é muito utilizado, e se vocês me perguntarem, ou para vários interlocutores que atuam na questão do patrimônio cultural, ele precisa ser substituído, irão haver sérias resistências e sérias reticências. Não que ele não possa ser melhorado. Naturalmente que até por conta desse percurso que a gente está vendo, nós vamos perceber que o decreto-lei ele está algo obsoleto, né? Mas as conquistas que ele permitiu nesses 75 anos em que ele está vigorando são conquistas muito importantes. E sabedores vamos dizer, do caráter refratário, né, a instrumentos que alterem a questão da propriedade privada no Brasil, né, nós temos um cuidado muito grande com o Decreto-Lei 25, né, porque achamos que ele ainda é um instrumento poderoso. Mas eu vou voltar ainda um pouquinho para falar exatamente, né, um pouco do Mário de Andrade, que foi o grande artífice, né, o grande pensador da política de patrimônio, de preservação do patrimônio cultural no Brasil. O Mário de Andrade ele fez um projeto em 1936 bastante ambicioso, né, que, inclusive, mais abrangente do que o Decreto-Lei 25, que foi baseado nele, mas que, infelizmente, não foi, à época, na íntegra, aproveitado. Ele está, em parte, presente no Decreto-Lei 25, mas, pelas circunstâncias da época, né, em que a percepção de patrimônio cultural estava mais voltada para os monumentos, para as igrejas, os palácios, as obras de arte, vamos dizer, erudita, né? Então, havia uma compreensão, vamos dizer, um pouco, eu diria, acanhada, né, da amplitude do projeto do Mário de Andrade. Mas nós vamos ver que o projeto do Mário de Andrade lança sementes que vão frutificar, né, ao longo dos anos, né? Bom, esse grupo de intelectuais que se organiza em torno do patrimônio, da defesa do patrimônio, é realmente um grupo fenomenal, né? Mário de Andrade, Lúcio Costa, Manuel Bandeira, né, Carlos Drummond de Andrade. Em suma, são, vamos dizer, diria, o creme de la creme, né? E todas essas pessoas, quer dizer, se engajaram de uma maneira decisiva no IPHAN, né, sob a liderança do ministro Gustavo Capanema, né, a quem, vamos dizer, devemos reconhecer, se devem algumas iniciativas bastante corajosas, né, do ponto de vista da cultura. A primeira foi que ele permitiu que, do ponto de vista político, houvesse, logo nos primeiros anos de criação do IPHAN, um conjunto de tombamentos enorme. Foram tombados centenas e centenas de monumentos importantes em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá, né? Foi reconhecido, né, toda a produção cultural do período colonial, né? Se hoje o barroco é louvado e reconhecido como um estilo, né, esplendoroso e criativo, né, capaz de, vamos dizer,
nos permitir viagens, né? Naquela época, o barroco não era reconhecido como tal, não, pelo contrário, né? Acho que muitos de vocês sabem que o nome barroco vem de defeituoso, né? De pérola defeituosa. Então, o barroco era visto com muita reserva, né? Então, esse resgate da herança colonial, principalmente do barroco e dos seus artífices, né? Aleijadinho, Valentim, Mestre Ataíde, né? E outros tantos, que praticamente não tiveram estudo formal nenhum, né? Na verdade, a grande maioria da arquitetura religiosa e das artes aplicadas feitas no Brasil foram feitos por arquitetos, artistas, artífices naturais da terra ou portugueses, mas a esmagadora maioria sem nenhuma formação convencional, né? Aprendiam com os técnicos, com os mestres que vinham de Portugal, muitos deles com passagem pela Índia e até pela China. Tanto é que há uma expressão comum no barroco, que são as chinesices, né? E quem visitar a Cachoeira, na Bahia, e tiver a oportunidade de conhecer os 13 Cristos mortos, que tem lá no conjunto do Carmo, no Mosteiro do Carmo, vocês vão encontrar 13 Cristos chineses, né? É uma das preciosidades do barroco brasileiro e que é muito pouco conhecida. Bom, então, essa conjunção promoveu uma obra muito importante e num momento exatamente em que o país procurava uma afirmação, né? Quer dizer, o Brasil vive nos anos 30 e 40 o que a Europa viveu na primeira metade do século XIX, né? Quer dizer, nós precisávamos ter uma história nacional, nós precisávamos ter uma simbologia, nós precisávamos, em suma, ter heróis, né? E isso, esses intelectuais foram exatamente buscar, né, no período colonial, no barroco, em outras manifestações. É importante também destacar aqui que essa busca ela não foi apenas focada, né, naquela produção que, de alguma maneira, impressiona e do gosto mais erudito. Ela se voltou também para as manifestações populares, né? Tivemos aí as expedições do Mário de Andrade e da sua equipe, que foram muito, muito importantes, né? Essas expedições trouxeram ao conhecimento de um Brasil que se industrializava e que recebia muitos migrantes, né? São Paulo e o sul do Brasil receberam uma migração muito grande no último quartel do século XIX, no início do século XX, e, de alguma maneira, havia preocupação também no Estado, né, de que essa população fosse abrasileirada, né? Então, esse esforço também tem esse sentido de uma integração, né? Vocês não podem esquecer que nós vivíamos também um cenário onde os países totalitários estavam em ascensão, isso próximo à Segunda Guerra Mundial, né? Então, havia, por parte do governo federal, essa preocupação muito intensa, né? Então, pela primeira vez, e aí já dando seguimento ao projeto do Mário de Andrade, né, você incorpora a noção de patrimônio, né, às manifestações populares, né, que não eram do gosto erudito, não eram do gosto das elites cultas, nem das classes médias, né, como o maracatu, como o rezado, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer aqui no Instituto Moreira Salles as fotos que tem
do Marcel Gauthieron, que foi fotógrafo do IPHAN, que fez inúmeras expedições fotográficas pelo Brasil. Por favor, conheçam, vocês vão conhecer um Brasil que já não existe, um Brasil fantástico, né? Literalmente fantástico. Então, essa expansão no sentido de incorporação das manifestações populares, ela, então, começa a ser feita ainda nos anos 30 e 40, e, durante os anos 60, ela ganha uma expressão muito grande. E, curiosamente, num outro período também autoritário, né? Isso é uma reflexão aí que nós fazemos permanentemente lá no IPHAN, e ainda não encontramos, vamos dizer, um denominador comum, mas durante os anos 60, exatamente os anos 60 e 70, quer dizer, no auge da ditadura militar, é onde o IPHAN, mais uma vez, recebe, né, apoio governamental, como tinha recebido nos anos 30, né, e surge a figura do Aloysio Magalhães, né, que, vamos dizer, deu continuidade a essa visão do Mário de Andrade, do Rodrigo de Melo Franco, né, de tornar patrimônio tudo aquilo que é expressão da ação humana, né? Então, os ofícios se tornam patrimônio, né? A maneira de fazer uma comida também se torna patrimônio. Então, é mais um salto que é dado no sentido de incorporar, e aí também entra a dimensão natural, né? Ainda tem mais algum tempo? Tá. Então, aí, nesse período também, quer dizer, se amplia a incorporação da dimensão natural, né, junto com a da arte popular, quer dizer, e os tombamentos passam a incluir também o entorno, né? Quer dizer, você não tomba mais apenas, como foi feito muito aqui no Rio de Janeiro, que só para curiosidade de vocês, o Rio de Janeiro é a cidade que mais tem bens tombados no Brasil, né? Mas isso muitas vezes não é perceptível, porque esses bens estão tombados isoladamente, né? Quer dizer, eles estão perdidos ali. Se a gente passear pelo centro, nós vamos perceber que existem muitos bens de grande interesse, mas que a gente não consegue perceber por conta da paisagem envolvente. Bom, então, se incorpora também a dimensão natural, e os tombamentos, então, passam a não só incluir o patrimônio construído, mas também o patrimônio natural, quer dizer, criando um cenário, né, onde você integra a obra do homem e a obra da natureza, né? Nesse momento também é que, no início dos anos 70, agora já caminhando para a década de 80, que a percepção de que a política de preservação do patrimônio, atuando de maneira isolada, como até então fazia, ou pouco articulada, talvez isolada seja um rigor excessivo, mas pouco articulada, quer dizer, os efeitos eram muito menores. Por quê? Porque já se tinha uma experiência acumulada de mais de 50 anos de tombamento. Por exemplo, Ouro Preto foi tombado em 1933, há 80 anos atrás. A cidade era uma cidade, naquela época, que ainda não tinha sofrido o impacto da mineração, né? Que, como vocês sabem, é uma atividade extremamente predatória, né? E, durante esse período, naturalmente, a cidade de Ouro Preto sofreu o impacto da mineração. Então, se viu que não adiantava eu preservar o casario, eu preservar as igrejas, eu preservar os bens móveis, as estátuas, as alfaias, e não preservar, não é, o restante da cidade, mediante a medidas que, em primeiro lugar, combatesse a pobreza, né?
Embora aqui no Brasil nós encontramos as duas situações. Às vezes a pobreza ajuda a preservar o patrimônio cultural e, às vezes, quer dizer, mais recente, isso foi no passado, não é? Por exemplo, se Salvador tivesse sofrido o mesmo processo de industrialização que São Paulo, não teríamos Pelourinho, né? Então, esse combate à pobreza, ele é uma percepção muito clara, quer dizer, e passa a se constituir, né, num discurso muito determinado dentro da instituição, e a necessidade de se articular com outras instituições governamentais, especialmente aquelas que cuidam da educação, da saúde, quer dizer, da infraestrutura, né? Porque fica muito claro a relação entre desenvolvimento, né? Muito clara a relação entre desenvolvimento e preservação do patrimônio cultural. Quer dizer, não é à toa, embora isso também seja produto de uma visão eurocêntrica, não é? Que a maioria dos bens culturais considerados patrimônio mundial estão na Europa, né? E há um número muito pequeno na África e quase todos sob risco de perder esse título. Bom, eu vou concluir muito rapidamente aqui, porque o meu tempo já se esgotou, eu acabei me prolongando em demasia aqui nas preliminares, né? Mas, só para concluir, eu queria... eu trouxe até um livrinho aqui que eu recomendaria a todos, do Celso Furtado, Capitalismo Global, né? Acho que é o último livro dele. O Celso Furtado, vocês sabem, ele trabalhou bastante sobre a questão da teoria do desenvolvimento, né? Especialmente do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos, porque ele era ligado à escola cepalina e tinha todo esse compromisso político com os países do Hemisfério Sul. Então, o Celso Furtado, né, que também foi nosso ministro da Cultura, né, ele fala nesse livro aqui com muita ênfase, eu acho que essa talvez seja, não a minha contribuição do IFAM, mas a do Celso Furtado, que eu queria deixar aqui, que é a relevância da dimensão cultural, né? Se usa o jargão dos 3 pilares, né? Pilar ambiental, pilar social, pilar econômico, né? Só que a cultura é quem tem a capacidade de mudar os fins, de mudar as mentalidades, em suma, de mudar as cabeças. Então, a cultura, se ela não é um desses pilares, ela tem que, pelo menos, ser os alicerces. Então, a gente acha que, através da articulação das políticas culturais, né, com as políticas ambientais, econômicas, sociais, aí nós vamos conseguir avançar bastante. Eu peço desculpas aí por ter me estendido, né, e, mais uma vez, parabenizo a Casa de Rui aí por essa iniciativa. Obrigado. Dá um dó terrível de avisar que tem, né, que tem um limite para a fala dele, porque esse relato é fascinante e acho que, para nós, pesquisadores, gestores públicos, cidadãos, é fundamental nós termos essa visão histórica da construção, digamos assim, do papel do Estado e da construção da ideia da tutela, da imperiosa necessidade de tutela pelo Estado dos chamados bens comuns. Então, é fantástico a gente reconhecer que a primeira versão do Código Florestal, que já declarava as florestas como um bem comum, é contemporânea do Instituto de Tombamento, né, que também reconhece como um bem comum naquela época, então, restrito à ideia de edificações, como Luiz Felipe muito bem nos relatou, e hoje expandidas a toda, né, conjuntos urbanos arqueologia e absolutamente confluentes essas duas linhas de intervenção estatal de defesa dos bens comuns.
A proteção à biodiversidade e a sua governança, eles envolvem várias escalas de intervenção, desde a escala do patrimônio genético até a escala da paisagem, e envolve também muitos atores, como a gente pode constatar. E, se é verdade que o Estado é um ator chave na proteção à biodiversidade, tanto nos aspectos dos bens naturais quanto dos bens culturais, também é indiscutível que, sem a sociedade civil, o Estado não consegue avançar quase nada. Então, por isso, eu gostaria de passar a palavra e tenho muito interesse, com certeza compartilhado com vocês, de ver a visão de Ana Cristina Barros, representante da organização The Nature Conservancy, que tem um trabalho não só no Brasil, como em vários outros países. Obrigada, professora Estela, pelo convite para estar aqui e por essa apresentação. Obrigada também a vocês que estão aí na plateia, pelo interesse no tema. E a fala do Luiz Felipe e o comentário da professora Estela sobre a data e da edição mais recente do Código Florestal me faz fazer um comentário anterior ao tema que eu tinha preparado para trazer para vocês aqui, que é o seguinte: olha só, de quando é o Código Florestal que a gente está discutindo hoje? Alguém quer soprar a data? 65, né? Acho que uma primeira conclusão interessante da gente pensar, até usando um pouquinho da temporalidade que o Luiz Felipe colocou, é que aquele livro da Primavera Silenciosa, famoso mundialmente por ter dado o início da discussão ambiental no mundo, alguém sabe de quando é? Vocês acham que tem uma consequência direta? Não, esse código, na verdade, ele teve uma edição em 30. Na verdade, usando também, emprestando um pouquinho as duas linhas, a temporalidade e as personalidades, quem foi mesmo o primeiro grande ambientalista do Brasil? Século retrasado? Com? Bingo, José Bonifácio. Quer dizer, a gente tem uma história, talvez não de uma evolução constante da preocupação do papel dos recursos naturais no desenvolvimento do país, que tem 2 séculos. A gente tem um código florestal, a versão que a gente conhece é de 65, mas ele é também dos 1800 e tanto, ele foi reeditado em 30 e reeditado em 65, e agora na discussão que estamos hoje. Então, a gente, talvez, na área ambiental, aí vale o debruçar dos acadêmicos, a gente tem uma trajetória um tanto mais inconstante. Eu acredito que, nas últimas 2 décadas, a gente pegou uma reta melhor, mais difícil, mas muito melhor e crescente. Então, só queria tecer esses 2 comentários. Eu vou trazer aqui para... eu sou da TNC, eu represento a TNC no Brasil, responsável pelo papel da organização na discussão de políticas públicas, ou na interface com o governo e com a sociedade. Para nós é bem assim, o Estado é governo mais sociedade. E eu pensei assim, puxa vida, um fórum privilegiadíssimo para a gente falar de um projeto da TNC, meio que fazer aquela coisa da propaganda, né? Eu falei, não, acho que eu vou usar o fórum para discutir o que está na minha cabeça, o que está me incomodando nessa temática de governança e nas perspectivas da Rio+20. Só para não deixar de tocar nisso, a propaganda seria em cima de um projeto que a gente tem aqui no Rio, nas cabeceiras do rio Xingu, que eu acho que é uma pequena amostra do que eu gostaria que a Rio+20 discutisse, mas eu acho que não vai chegar lá, não. Por conta da dificuldade do debate internacional, né? Lá no Guandu, o produtor está plantando ou conservando floresta e recebendo um chequinho. Está sendo financeiramente remunerado por isso, pelo dinheiro arrecadado pela venda da outorga da água.
E eu digo que isso é uma pontinha, quer dizer, a gente pode pensar nesse mecanismo de estar conferindo renda ou valor monetário à floresta, mas a gente vê isso ligado aos comitês de bacia, já numa multiplicidade de projetos, mas isso é também um componentezinho pequeno de um setor da economia do país que não decolou ainda, e eu ainda tenho esperança de que vai decolar, que é a economia florestal. Quer dizer, o Brasil, com o patrimônio que tem de floresta, não ser topo de lista em termos de economia florestal é quase vergonhoso. Mas a gente tem dentro do setor florestal um dos ramos, que é o setor de papel e celulose, que tem um destaque internacional e tem planos muito bem elaborados, conciliando o plantio lá do eucalipto, junto com a conservação de mata nativa, geração de empregos. E, se a gente for pensar num modelo de desenvolvimento rural, um setor que tem uma história de certificação, é possível que a gente esteja vendo é possível que esse setor seja um dos primeiros a mostrar resultado em termos de uma grande proposta macro de economia verde. Seria por aí a minha propaganda, mas não vai ser essa, não. Quer dizer, estou dizendo do que eu não vou falar. As minhas preocupações são as seguintes, ligadas a 2 pontos. Um, os desafios da gestão pública ambiental no país, que eu acho que vocês já trataram ontem, eu não tive aqui, infelizmente, que a professora Estela resumiu como uma dificuldade de implementação de regras. É mais do que regras, né? Assim, é a dificuldade de realização da agenda ambiental mesmo. Ainda mais se a gente pensa numa agenda ambiental expandida, que é uma agenda ambiental que não é só de criar e consolidar o parque, ou combater o incêndio, ou fazer a fiscalização do IBAMA ou do licenciamento. Se a gente está falando de uma agenda ambiental que tem reflorestamento, remuneração, planejamento da paisagem, interface com a agricultura, a gente está falando de uma agenda que é um tanto maior. E a nossa capacidade de realização disso, quando eu digo realização, é botar em prática mesmo, entendeu? É ir para o campo. A gente não tem. E isso não é assim, infelizmente, isso não é típico da área ambiental, né? Eu acho que é uma deficiência grande que o governo tem. Aí eu vejo a sociedade podendo ajudar bastante, mas não dá para fazer tudo. Sabe? O Sistema Federal de Unidade de Conservação precisa de, no mínimo, 10 mil guarda-parques, só o federal. De onde vai vir esse pessoal? Contrato e concurso público? Desculpa. Não dá para imaginar que um governo vai contratar 10 mil pessoas de nível médio, porque guarda-parque pode ter nível médio, para estar espalhado no país inteiro. Qual é o arranjo? Quantas pessoas a gente precisa, se houvesse a decisão política de restaurar as cabeceiras dos rios mais críticos, ou as nascentes? Estou separando aqui, num cenário hipotético, a discussão do código. Não? Mas, se houvesse essa decisão, a gente ia ter condição? Ia ter gente para plantar isso tudo? Ia ter gente para colher a semente que vai para fazer isso tudo? Não tem. Quer dizer, a gente não tem capacidade de realizar a agenda. Eu acho que isso é uma das grandes questões. E eu digo que ela não é ela não é típica só da área ambiental. Se a gente olha para a grande novidade aí do momento, a Copa do Mundo, a Olimpíada, o que o governo fez quando se deparou aí com a dificuldade de gerir uma Olimpíada? E criou uma instituição, criou a Autoridade Pública Olímpica. Não fez isso para a Copa porque a coisa com a FIFA ia ser um pouco mais complicada, mas, quer dizer, o Estado fica procurando alternativas para agregar, o governo fica procurando alternativas para agregar eficiência. Eu acho que essa discussão que a gente precisa, ou agregar capacidade, desculpa, antes até de eficiência, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter, que é um pouco da discussão que a gente tem na temática de formulação de política pública também. Quando a gente formula política pública ambiental hoje, a gente tem que... E se a gente está falando de um país que está em desenvolvimento, de uma agenda moderna ligada ao desenvolvimento sustentável, a gente tem que falar de negociação.
Não tem jeito, a gente vai ganhar um pedaço e vai perder o outro. E aí a gente não tem, eu acho que a gente não tem tido muito essa capacidade. Cada árvore que cai é o fim do mundo. A gente ainda não, eu digo como um coletivo, a gente não consegue olhar para um desmatamento na Amazônia e dizer, tá, aquele ali é um mínimo, ele é ruim porque ele é ilegal, ele é ruim porque ele acontece à revelia de todo mundo, mas não necessariamente só por causa daquela árvore que caiu, ou aquele hectare que eu perdi. Afinal de contas, a gente, na agenda ambiental, não vive sozinho. Sabe? Tem, estereotipando o debate, tem estrada para ser construída, tem gente que precisa de transporte, tem gente que precisa de energia. Então, a gente precisa dessa capacidade também de conseguir fazer concessões e ganhar outros espaços. E, às vezes, o meu medo é que a gente não está muito pronto para isso. Acho que a gente da comunidade ambiental ainda tem muito preconceito. Quer dizer, não teve um código florestal que apareceu bom. Nem o passado não era bom, criticavam ele, qualquer versão que apareceu, ela era criticada, a do Senado negociou, ela foi criticada, essa daí é criticada. Aonde está o aceitável? Claro que muito disso vem do momento político do debate. Quer dizer, na hora que você está no empate no Congresso Nacional, não tem jeito de você ter uma postura muito moderada, né? Bem na analogia, é bem mercado mesmo. Quer dizer, se eu vou lá para vender ou para comprar aqui o relógio, eu vou botar um preço, eu vou vender meu relógio aqui para a professora Estela, eu vou pedir 100, entendeu? Ela vai acabar levando por 25, entendeu? Mas eu peço 100, quer dizer, assim que você faz a negociação política também. O problema é que a gente ficou nessa, então é 100 ou 0, 100 ou 0, 100 ou 0, e nada mais está bom, e a gente acabou não informando a sociedade que tem um meio termo. Na verdade, o relógio vale mesmo é 35 ou 65, quer dizer, qual é esse valor que a gente acha aceitável? E aí eu acho que isso também tem um certo insumo da academia que nos falta. E talvez não seja para responder isso, não, qual seria o código ideal, porque eu acho que não tem código ideal. O código ideal vai ser o código produto da negociação. Que, para mim, ele é bem mais próximo do código possível, mas a gente está sem essas referências. Então, estamos vivendo só com os extremos, e eu acho que isso é perigoso para o debate. Então, pensando em governo, eu acho que tem ainda fragilidades de realizar coisas, tem fragilidades de formular políticas que sejam mais integradas, e acho que, típico da agenda ambiental, que apesar de ter começado bem antes, ela veio devagar, como eu falei antes, teve os seus altos e baixos, ela também não conseguiu passar pelo processo que o Estado brasileiro passou em outras áreas, que é a integração entre as unidades da federação. A gente ainda tem Sudeste é um pouquinho diferente, mas a gente ainda tem a descentralização como um grande impasse do avanço da discussão ambiental no país. Como é que o governo federal articula com os governos estaduais e com os municipais? E aí vem um montão de preconceito primeiro. O município, de um lado, não tem frase que eu acho mais assim, sem propósito, para dificultar o debate, que é: a pessoa mora mesmo no município. A pessoa mora mesmo na casa dela, entendeu? Então, qual é o raciocínio aí? A pessoa mora no município, ela tem 3 instâncias de governo ali. Se bobear, são 4. Porque se o comitê de bacia, onde está a casa dela, for bem estruturado, ainda tem a instância de gestão do comitê de bacia. Ou se ela for parte de uma APA, ela ainda tem o conselho da APA. Então, essa do que a pessoa mora mesmo no município, eu acho que é uma fala meio imbuída de preconceito em prol do papel do município. Ao mesmo tempo, tem quem diz: não, o município é corrupto. O município tem muita corrupção, não é estruturado. Puxa vida, quer dizer, que olhar preconceituoso para uma tendência que não é uma tendência preferencial, uma tendência constitucional de como o Estado brasileiro resolveu evoluir. E o quanto que a gente está olhando para como foi isso nas outras áreas. O Brasil já descentralizou saúde, educação,
saneamento, habitação, abastecimento, com problemas e com realizações. Quer dizer, a gente tem o sistema de saúde é ótimo, porque ele tem esse caráter inovador, universal, né? O SUS tem o SUS foi pioneiro no mundo pela universalidade do público, não é mais só direito do trabalhador, a assistência de saúde, e ele integrou as 3 esferas em cima de uma agenda comum, uma fonte de financiamento comum e uma repartição não de competência, mas de responsabilidade. Faz quem mostra que pode fazer. E quem não mostra que pode fazer é capacitado para se tornar um gestor pleno. Então, o ente acima ajuda a capacitar aquele novo ente ali a poder exercitar funções. E assim você soma capacidade de realização. E assim você soma capacidade de formulação. Preconceito meu de achar que a gente precisa aprender na área ambiental das outras áreas de governo. É também, para mim, uma pergunta que eu gostaria muito de ver os acadêmicos respondendo. Já procurei a beça isso, encontrei uma professora da USP, eu acabei esquecendo o nome. Consegui um livro, li, muito interessante, tentei achar a pessoa, não consegui e passou. Quer dizer, a vida é meio corrida para isso. Mas eu acho que é uma das perguntas centrais do país. Como é que o Brasil vai harmonizar a relação entre União, Estados e municípios para a gestão ambiental? E aí eu estou falando de governo, né? Aí eu queria falar, pensando nessa visão de Estado, um pouquinho da sociedade civil. E aí são duas reflexões para vocês também. A primeira é que acho que a gente teve no passado, assim, eu vi, assim, da minha experiência, 2 movimentos que eu não sei se são relacionados, mas que eu acho que me parecem assim, meio arriscados no movimento social da agenda socioambiental. O primeiro movimento tem já aí um pouquinho mais de 10 anos, que foi quando, começando lá no Acre, na verdade, talvez, acho que foi o primeiro governo da floresta eleito, e o governo, para se preparar para desempenhar a sua agenda, contratou um monte de gente das ONGs. Então, de um lado, aquilo era super legal, né? Puxa vida, a turma que estava lá trabalhando, que tinha know-how, foi contratada para agora fazer com escala, né? Para trabalhar no governo. Com 2 preços a pagar aí. Um do enfraquecimento da sociedade civil, pela perda de efetivo mesmo, e outro pelo esvaziamento da crítica que a sociedade civil deve realizar. Isso foi muito, muito rápido o que aconteceu no primeiro mandato do presidente Lula. Né? Não sei se vocês se lembram, no jornal, e nas acusações dos críticos, era que o Ministério do Meio Ambiente era uma ONG, porque estava todo mundo das ONGs lá. Eu me lembro de uma matéria, acho que não sei se da Folha, do Estadão, eles botaram o organograma e os nomes das pessoas que estavam ocupando e o seu histórico de sociedade civil. E foi a mesma coisa que aconteceu. Quer dizer, de certa forma, se tirou um pouco da capacidade da sociedade civil e, mais do que tudo, e talvez o efeito mais perverso, enfraqueceu a crítica. E aí, no movimento, talvez separado, mas talvez derivado disso, e que eu acho que está acontecendo agora, bem recente, e que me preocupa muito, é de uma partidarização do movimento ambiental. Quer dizer, eu acho que talvez pelo efeito da última campanha presidencial, onde a gente teve um fato novíssimo, muito positivo, que foi a campanha da ex-ministra e senadora Marina Silva, que trouxe muita gente da sociedade civil, inclusive para pleitear vagas, né, posições no legislativo, especialmente, acabou que partidarizou parte do movimento. E isso por si só pode ser simplesmente uma tendência natural do movimento ambiental ter ganhado ou ter externado com mais clareza mais uma faceta. E era engraçado porque, meio que no senso comum, o cara ser de ONG, no meu tempo, de início de ONG, 2 décadas atrás, ser de ONG era coisa de petista.
Então, se você ser apartidário era uma coisa assim, muito surpreendente. E hoje não é necessariamente isso na agenda ambiental. E também não é PV. Então, talvez seja um novo partido. O fato é que a gente talvez tenha perdido um pouco da substância e da capacidade de ter uma estratégia de disputa que não seja tão ligada ou talvez tão contra uma pessoa. Quer dizer, eu acho que hoje muito da nossa uma ou poucas pessoas, da perda de espaço da discussão que aconteceu no Código e de um pouco do movimento que a gente vê na sociedade civil, é um movimento anti-Dilma, entendeu? E quase anti-Isabela, anti-ministra. Quer dizer, rompeu-se o diálogo produtivo que a sociedade civil sempre teve com o Ministério. E era um diálogo produtivo, meio que na produtividade da relação que você tem mais próxima. Vou usar a analogia da família, quer dizer, você briga, mas ama. Entendeu? Você briga, mas diz, é para o seu bem. Ou você arma também, né? Quer dizer, você diz assim, ó, vou fazer uma manifestação, ou vou te dar uma paulada, mas é para que você reaja e repercuta dentro do seu governo, mas aqui a gente está ensaiado, a gente quer chegar ali. Isso foi muito do que o movimento ambiental fez e que deixou de fazer. Então, de repente, agora tem a sociedade expressando uma crítica dura, nem sempre bem fundamentada, podia ser mais fundamentada, eu acho, contra o governo. Então, a gente, mais do que achou essa relação do Estado como gestor ambiental, separando governo e sociedade, e talvez tenha rachado também o movimento ambiental em si, porque não é todo mundo que partilha dessa estratégia política. Então, são temas que me preocupam muito. E eu, de novo, remeto-os para uma análise mais aprofundada, acadêmica e tal. Obrigada, Ana Cristina, por nos ajudar a identificar e a ordenar as balizas das políticas públicas voltadas para a biodiversidade e proteção à cultura. E, então, rapidamente, nós passamos desde identificar o drama do poder público, que os teóricos das políticas públicas já identificaram, essa tragédia, que as políticas públicas elas carregam em si um déficit de êxito. Elas estão sempre um pouco atrás das necessidades, elas estão sempre um pouco atrás das demandas que originaram que uma questão social entre numa agenda governamental e se transforme em programas. Depois, uma coisa muito importante, levantada por ela, que eu gostaria de sublinhar antes de passar a palavra para o nosso próximo expositor, é a questão de que, muito bem, as instituições elas são fundamentais, estabelecer claras regras do jogo é fundamental, mas não basta isso. E isso foi uma discussão muito interessante na década de 90, quando o Banco Mundial começou a bater a tecla em cima da questão da necessidade de desenvolvimento de capacidades institucionais nos países em desenvolvimento para quem ele emprestava dinheiro. O pessoal falou, tudo bem, agora, se nós não tivermos recursos, não adianta construir capacidades institucionais. Nós temos que ter capacidade de chegar até o campo e intervir naquilo que é o objeto da política. Não basta a gente ter boas legislações e alguns quadros de excelência. Nós temos que ter muitos quadros de excelência. A política ambiental, a governança ambiental, então, que depende essencialmente da produção de bom conhecimento técnico e científico, ela depende de uma base de conhecimentos, de uma aliança com os setores acadêmicos e com o setor de ciência e tecnologia fundamental. Agora, ela também precisa de carro, de GPS, de guarda-parque, de um sistema eficaz de fiscalização, de aplicação de sanções, de cobrança dessas sanções. A gente precisa de tudo, a gente não precisa de uma parte só. E também é muito interessante você tecer os laços entre esse plano, que é o plano dos conteúdos da ação do Estado e com os outros stakeholders, e o plano das disputas políticas, né? E como que isso tudo
ganhou tanta complexidade nos últimos 20 anos. Não tem dúvida que fazer política hoje, sobretudo política ambiental, é muito mais complexo do que há 30 anos atrás, e isso pede tanto mais nossa atenção, quanto que os problemas ambientais que originaram que o meio ambiente entrasse na agenda governamental de praticamente todos os países, eles não melhoraram, eles pioraram muito. Então, dito isso, só como um pequeno comentário à sua fala, eu gostaria de passar a palavra a Jean-Pierre Briot, que é o diretor do Centro Nacional de Recherche Científique no Brasil. Jean-Pierre, por favor. Obrigado. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento para me convidar aqui nesta mesa redonda, e os palestrantes e a coordenadora da mesa. Bom, eu vou falar em português, meu tipo de português. Espero que todo mundo vai pelo menos entender. Eu vou usar, porque eu sou informático, eu vou usar técnicas informáticas, eu vou usar slides. Inglês, porque eu pensei talvez, porque tem um workshop internacional, tem alguns participantes que não são brasileiros, talvez eles podem seguir também como a apresentação em inglês, mas eu vou falar tudo em português. Bom, eu me sinto um pouquinho outsider aqui, porque eu não sou especialista de políticas públicas. De certa maneira, do ponto de vista da minha posição atual como representante do CNRS no Brasil, claro que eu sou dentro as questões das políticas públicas em termos de cooperação científica entre Brasil e França, e toda a articulação entre as diferentes instituições. Mas lá, porque hoje o workshop é focado na questão da governança ambiental, eu preferi usar uma pequena experiência atual, mais do meu lado de pesquisador, que agora é super reduzido por causa da minha posição atual, que é há pleno tempo. É uma experiência interdisciplinar, envolvida não apenas pessoas da informática, mas pesquisadores da gestão ambiental e dos aspectos sociais, psicossociais da gestão ambiental, especificamente para áreas protegidas. Especificamente minha colega Marta de Azevedo Irving, aqui, equipa do ECOS e do INCT. Atualmente eu pertenço também como pesquisador associado ao INCT. E eu achei que seria uma oportunidade, talvez, para falar um pouquinho da experiência e tocar a questão da governança, a questão da participação na governança, questão do poder, questão da expertise técnica e como são compartilhados, como esta expertise pode ser apropriada e compartilhada. Então, de novo, eu não sou especialista de políticas públicas, de ciências políticas, eu não pretendo mostrar uma teoria, uma visão profunda sobre estas questões, apenas mostrar uma pequena experiência que ainda em processo para tocar estas questões que acho que são importantes e espero que são relevantes neste workshop. Então, se você pode... Não, está... Voltar, tá. Bom, então... eu vou falar do caso da governança das áreas protegidas. E este é um exemplo do Parque Nacional do Tijuca, que é uma unidade de conservação. E as fotos são exemplos de uma reunião do Conselho de Gestão do Parque Nacional do Tijuca, e a IBAS, que participou
na consolidação atualmente, na instalação do Conselho de Gestão. A ideia, você pode passar, a ideia, claro, é como, para áreas protegidas, tentar de combinar as questões não apenas da conservação da biodiversidade, mas também de construir políticas de desenvolvimento sustentável e também as questões da inclusão social. São questões importantes e, claro, como tentar de combinar estes desafios que podem ser não necessariamente alinhados. No Sistema Nacional das Unidades de Conservação do Brasil, foi criada a noção do Conselho de Gestão, que inclui na política de gestão das unidades de conservação um conselho que é formado por representativos das diferentes entidades, atores sociais envolvidos no parque, na unidade de conservação. Não é necessariamente um parque, pode ser uma reserva, biosfera, e poder ser, por exemplo, comunidades locais, tradicionais ou não, agência da água, que cuida da questão da qualidade da água, operator de turismo, ambientalista, que pode ser uma organização não governamental, etc. Esta abordagem é uma transição de uma partida de um ponto de vista mais tecnocrático, tradicional, onde você tem a expertise e você que é usada para definir o plano de manejo, as diretivas para a gestão da unidade de conservação, e que depois, de certa maneira, que é aplicada às pessoas que são envolvidas, atores sociais. E o risco, claramente, é não apenas os atores sociais não vão necessariamente aceitar, não entender como legítima as decisões de gestão, mas também muita informação e muito potencial de solução vai ser perdido, porque eles não participam na discussão. Próximo, por favor. A abordagem participativa é exatamente a tentativa para incluir no processo mesmo de entendimento das questões e da discussão do plano de manejo e da maneira de implementar os atores sociais. E então, é uma maneira de alimentar a troca de informação e de ideias e de propostas e talvez de novas estratégias que não foram imaginadas pelo gestor do parque sozinho para uma gestão mais participativa. Mas as limites atuais são que para parques nacionais o Conselho de Gestão é apenas consultativo, que ele não tem um poder de decisão. O gestor do parque ainda tem uma decisão final de gestão. Posso passar? De certa maneira, do ponto de vista mais geral, a questão é como tentar de se posicionar na escala entre o uso das técnicas, porque eu acho, porque eu sou um cientista, que é importante de usar técnicas de tipo de avaliação e informação, por exemplo, para avaliar a qualidade da gestão, o impacto possível sobre a biodiversidade, por exemplo, para evitar perder uma espécie ameaçada. Também
se o parque tem objetivo de tipo de sustentabilidade e tipo de sustentabilidade, por exemplo, financeira, de se promover, são questões importantes. E do outro lado, nós precisamos também a participação dos atores sociais. A questão é como combinar estas duas dimensões. Porque se você fica na tecnocracia pura, em francês nós falamos do despote éclairé. Você pode atualmente, algumas vezes, encontrar gestor, tecnocrata, que vai decidir de uma maneira autocrática, sozinho, mas com conhecimento muito expert e que pode, atualmente, encontrar decisões de gestão adequadas, pertinentes. Mas ainda, o problema é a legitimidade e como vai ser aceito pelos atores sociais. Do outro lado, se você tem sistema puramente democrático, onde todo mundo é no mesmo nível, inclusive o gestor e os expertos técnicos, você pode chegar a ter soluções de gestão que são, do ponto de vista democrático, boas, mas não são necessariamente pertinentes e adequadas. E o risco último se chama o relativismo, porque você não tem de certa maneira, de fazer a diferença entre os diferentes pontos de vista sobre o problema. Próximo. Para suportar esta abordagem participativa, tem suporte, eu já mencionei do IBAS, por exemplo, para a instalação do Conselho de Gestão do Parque Nacional de Tijuca. Tem muito trabalho aqui acontecendo no INCT, no grupo GAPIS, sobre áreas protegidas e inclusão social. Próxima. E nós montamos, foi realmente projeto interdisciplinar entre pessoas da gestão ambiental e informáticos, tentativa de usar apoio informático para exatamente ajudar, apoiar este processo de participação e também de inclusão de expertise técnicas no processo. A base é jogo sério, que significa jogo não de lazer, mas a ideia é de mimar processo de gestão entre os membros do Conselho de Gestão e que vão trabalhar sobre o processo de zoneamento, significa fixar ou determinar o nível de conservação para as diferentes unidades de paisagem. Próxima, por favor. Você pode passar. Próxima. Eu não vou detalhar o princípio do jogo. Próximo. Vou apenas mostrar algumas telas do sistema. Esta tela é a maneira que cada jogador, que representa um ator social, pode analisar a situação do parque, das unidades de paisagem, e escolher tipos de grãos de conservação, por exemplo, intangível, histórico-cultural, etc., para cada unidade. Próxima. E tem sistema de chat avançado para as pessoas negociar entre eles para tentar de compartilhar informação e também de influir sobre as escolhas dos outros. Próxima, por favor. O que nós estamos tentando fazer agora é de incluir mais apoio técnico. No termo de, por exemplo, já existe uma gestor artificial baseado
sistema de inteligência artificial que mime uma decisão do gestor. É uma maneira de fazer treinamento e de entender e de confrontar os participantes, os atores sociais, os jogadores, diferentes tipos de atitudes mais autocráticas ou mais conservativas, ou mais abertas a questões sociais, por exemplo, de gestor. Também nós estamos introduzindo uma avaliação técnica do futuro do parque, do ponto de vista, por exemplo, da biodiversidade, via sistema que se chama a teoria da viabilidade, para entender a viabilidade e a resiliência do sistema dependente das ações que serão decididas pelo Conselho de Gestão. E também de analisar, do ponto de vista de teoria da decisão, a equidade, a dominância, as relações de dominância entre as opiniões. Próximo, por favor. Claro que eu não vou detalhar isso aqui. Próximo. Mas a ideia é que, de novo, é uma ideia a longo termo e de tentar, próximo, de incluir, de certa maneira, de empower, não sei como falar exatamente em português, os atores sociais com mais expertise técnica, de um ponto de vista progressivo, e usando as técnicas avançadas informáticas via interfaces mais adequadas, para não deixar apenas, próximo, por favor, não apenas deixar nas mãos dos gestores, dos tecnocratas, a expertise técnica, mas do ponto de vista, uma maneira progressiva de incluir estas expertises técnicas nas mãos dos atores sociais. É o projeto. Claro que é um projeto a muito longo termo e uma experiência em andamento. Próxima, por favor. Então, para finalizar, claramente que é um projeto super ambicioso, é um projeto pequeno que toca questões e acho que são importantes para o futuro da governança e das políticas públicas. E eu vou próxima. Se as pessoas têm interesse nesta direção, tem mais informação sobre o site. Obrigado. Muito obrigada, Jean-Pierre, pelo seu maravilhoso exemplo de como a gente consegue superar ou dar conta das contradições inerentes às questões de política ambiental e proteção à biodiversidade num projeto concreto no terreno, sur le terrain. Muito bem. Antes de comentar mais, eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso ex-ministro e secretário de Meio Ambiente, Carlos Mink, que vai, então, concluir a nossa parte de exposições na mesa sobre os principais desafios para as políticas públicas relacionados à governança ambiental e à biodiversidade e à cultura. Bom dia, obrigado aqui pelo convite, parabéns aqui pela iniciativa, saudando aqui meus colegas de mesa. Estava participando de um debate ao vivo sobre a proteção da APA Tamoios e da Baía da Ilha Grande, no programa de rádio. Essa foi a razão que eu me atrasei um pouco, mas eu avisei aqui a Estela. Bem, vou falar algumas coisas, né, dentro de várias, e depois vocês no debate vão naturalmente selecionar as mais interessantes para exercer suas críticas suaves e construtivas. Muito bem. O governo brasileiro, ele teve uma mudança de posição muito grande na questão, por exemplo, do clima, né? Todos sabem que a posição do governo brasileiro era completamente contrária a que o Brasil assumisse metas de redução das emissões de carbono. Eu estive no Ministério cerca de 2 anos, nós fizemos uma grande aliança com a academia, né, com os setores da Embrapa, do Ministério de Ciência e Tecnologia, demos uma série de argumentos de que poderia haver inclusão social, que poderia haver
até aumento da produtividade e com redução das emissões de carbono, sobretudo diminuindo o desmatamento da Amazônia e também praticando na agricultura o que se chama plantio direto. Foi uma coisa que os franceses inventaram, mas que o Brasil hoje é o país que mais pratica plantio direto, que você consegue diminuir muito as emissões de carbono. Resultado, o Brasil mudou de posição, foi o primeiro dos países em desenvolvimento a adotar, por lei, metas de redução das suas emissões de carbono, e também, nesse mesmo período, a gente conseguiu reduzir a metade o desmatamento da Amazônia. Como se sabe, a Conferência de Copenhague não foi um sucesso, houve muita frustração, mas o Brasil, na época, o presidente Lula foi o chefe de Estado mais aclamado entre todos, entre outras coisas, pelo desmatamento da Amazônia, que no caso brasileiro é o principal responsável pelas emissões, e o Brasil era o 5º maior emissor, e também pelo Brasil ter sido o primeiro entre os países em desenvolvimento a assumir essas metas, depois seguido pela China, pela Índia, pela África do Sul, com formas diferentes de calcular essas reduções por intensidade de carbono por unidade de produto. Muito bem. Também outra área, afeita ao tema que se sugere, da biodiversidade, o Brasil jogou um papel menos conhecido, né? No meu período no Ministério, nós assumimos a presidência dos países mega biodiversos. São 17 países responsáveis por cerca de 75% da biodiversidade do mundo. Então, existe uma coisa chamada Fórum dos Países Mega Biodiversos, nem todos sabem. O Brasil defendeu uma posição arrojada que era totalmente minoritária, ninguém tinha ideia que isso pudesse prevalecer num fórum internacional, que era o pagamento pelo uso seguro e controlado da biodiversidade, ou seja, a proposta de acesso controlado e pagamento por isso. O que a gente está falando? Um laboratório alemão, francês, suíço, chega na Amazônia, né, pega uma frutinha, uma plantinha, leva para a Alemanha e para a Suíça, sintetiza o seu princípio ativo, né, faz um remédio, nós vamos passar o resto da vida pagando royalties, direitos, né, em suma, patentes, tudo, e não se recebe um mísero dólar para pagar a proteção desses nossos laboratórios da biodiversidade, são os parques nacionais, para pagar as populações nativas, os índios, seringueiros, ribeirinhos, que não só mantiveram aquela área, como mantiveram a tradição oral do conhecimento, que permitiram guiar os passos dos laboratórios dos nossos amigos europeus para saber que aquela plantinha tinha que ver com a pressão, com a digestão, né, ou com qualquer outra, com a menstruação, ou com qualquer outra coisa que pudesse dar margem à produção de algum medicamento. Houve uma reunião, uma COP da biodiversidade no Japão, em Nagoya, né, já não na minha época do Ministério, a minha sucessora Isabela, que é uma bióloga, e, ao contrário de todos os prognósticos, a COP da biodiversidade aprovou a posição brasileira. Ou seja, a partir de agora, todos os países que quiserem fazer leis de controle do acesso e pagamento pelo uso da biodiversidade, com reversão para a proteção dessas áreas e das populações garantidoras desse espaço e preservadoras da memória dessa fitoterapia e de todas as outras implicações, isso agora está legalizado. Foi pouquíssimo divulgado no Brasil, né? Foi pouquíssimo divulgado isso. Bem, vamos sair da estratosfera e, no pouco tempo que nos resta, cair aqui no Rio de Janeiro, né, e as experiências que a gente está fazendo e como podem ajudar a gente a pensar a Rio+20 e os pactos globais de governança e de biodiversidade. Bom, hoje o Rio de Janeiro é o estado que mais recebe investimentos, passou a São Paulo, né? E, curiosamente, é o estado que menos desmata a Mata Atlântica. O último dado do SOS Mata Atlântica e do INPE, né, agora vai sair um novo, né, mas o último dado, que é do ano passado,
dizia que o estado que mais desmatou a Mata Atlântica foi Minas Gerais, com 12 mil hectares. Em segundo lugar, Bahia, com 8 mil hectares. Rio de Janeiro, em último, com 300 hectares, só que nós plantamos 6 vezes mais do que isso. Então, agora vem o seguinte, normalmente as pessoas tinham a ideia que ou se protegia ou se desenvolvia. Eu acho interessante um paradigma diferente, onde o Estado que mais atrai investimento, público e privado, e de todo tipo, é também o que menos desmata a Mata Atlântica e mais cria áreas protegidas. Então, como nós chegamos a isso e por que isso é um case que a gente pode discutir e aprofundar? Bom, em primeiro lugar, nós criamos uma lei mexendo no ICMS, que é um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços, não aumentando, que já tem muito imposto, não aumenta o imposto, mas que dá mais recursos às prefeituras que criam unidades de conservação, que acabam com os lixões e fazem coleta seletiva e que, tratando o esgoto, melhoram a qualidade dos corpos hídricos. Muito bem, tem uma pontuação complexa, que não vem aqui o caso, se alguém depois quiser saber como se calcula e como se pratica, isso todo ano é recalculado. Todo ano é recalculado. A gente já está no 3º ano. Esse ano a gente está distribuindo 220 milhões para os municípios por conta do ICMS verde. O que aconteceu? Muitos prefeitos que não queriam ouvir falar de criar uma unidade de conservação, eles falam, unidade de conservação? Vocês estão loucos. Isso é coisa daqueles ecochatos. A gente não vai poder ter empreendimento, não vai arrecadar imposto, ainda por conta dos ecochatos, ou seja, nós vamos ter que cuidar, não deixar queimar, fazer educação ambiental nas áreas do entorno, ou seja, dentro de uma linguagem mais tacanha e mesquinha, só prejuízo. Bom, agora, com o ICMS verde, os prefeitos ganham quando se cria unidade de conservação. A maioria se converteu em ambientalistas desde a mais tenra idade. O din-din é uma linguagem universal que qualquer prefeito entende. Resultado, em 3 anos, duplicou a área das unidades de conservação municipais. Nós tivemos que criar na secretaria, e à frente disso está a Alba, que é uma bióloga, um departamento chamado PRO-UC, Pró-Unidade de Conservação. Os prefeitos batiam na secretaria e diziam, vem cá, eu quero criar uma unidade de conservação. Eu não sei como. Eu quero criar. Eu era contra, mas agora sou a favor. Mas não sei. Claro, não é assim. A pessoa tem que fazer um levantamento faunístico, florístico, tem que ter uma justificação, tem que ter um mapa, um limite. Né? Em suma, não é assim também. A gente criou um departamento para ajudar os prefeitos a criarem. Dobrou de 105 mil para 220 mil hectares em 3 anos. E também conseguimos, não só com essa medida, mas com várias outras, acabar com 70% dos lixões do estado do Rio de Janeiro nesse período. Até 2014, vamos acabar com todos eles, mas dando alternativas dignas para os catadores. Um outro instrumento que nós criamos de governança para permitir que o desenvolvimento não destruísse, ao contrário, ampliasse a proteção da biodiversidade, foi o Fundo da Mata Atlântica. Então, nós criamos um Fundo da Mata Atlântica, né, onde a gente deposita os recursos da conservação, das medidas compensatórias, né, da compensação da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Quem gere esse fundo, a sociedade civil participa, a Rede da Mata Atlântica, o FRJ, em suma, não é o governo que decide, né, o representante dos municípios, e nós estamos investindo muito nisso. Conseguimos criar um mecanismo ágil, esse dinheiro não entra nos cofres públicos, se entrar é um horror, porque aí tem licitação, complicação, um puxa para cá, o planejamento não autoriza, vai para a Caixa Única, ferrou. Então, como a obrigação é de fazer, esse Fundo da Mata Atlântica, as empresas depositam, a sociedade civil decide, isso é aplicado sem entrar no cofre público. Moral da história, a gente conseguiu tanta agilidade, a gente está investindo 30, 40 milhões por ano em estruturar as unidades de conservação. Vieram aqui já representantes de mais de 8 estados, ver como é que isso funciona, e a Isabela, né, que é a ministra que trabalhou comigo,
era minha número 2 no Ministério, era também minha subsecretária aqui no Rio, também mandou a equipe para ver como é que funciona, que o Fundo Nacional está meio travado. Vieram ver como é que funciona. Um outro mecanismo que nós criamos, eu vou acelerar, é a questão de um outro tipo de condicionante ambiental que não se confunde com a compensação ambiental. Compensação ambiental é 0,5%, 1%, lei do SNUC. Condicionante ambiental é outra coisa. Ou seja, um empreendimento vai se instalar no norte fluminense. Tudo bem. Além do 0,5% da lei, ou do 1%, ele vai ter que fazer um condicionante. A gente obrigatoriamente colocou que tem que ter saneamento, que tem que ter apoio aos pescadores e que tem que ter proteção à biodiversidade. Então, por exemplo, alguns empreendimentos do Polo Açu no norte tiveram que pagar o corredor do Muriqui, um corredor da biodiversidade, ligando a área próxima do Parque do Desengano até a área próxima do Três Picos, que é a área do Muriqui, que é uma espécie ameaçada e que a gente quer que, inclusive, seja o mascote da Olimpíada de 2016, pelo papel que ele tem na Mata Atlântica. Aqui, na Baía de Sepetiba, empreendimentos a gente obrigou a apoiarem programas de conservação do boto cinza, que é uma espécie importantíssima, que está ameaçada de extinção na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, bancar, e assim sucessivamente. E também obrigamos a várias dessas empresas a bancarem o custeio de unidades de conservação ou criar RPPNs em áreas por sua conta e risco, dentro de um programa. Por exemplo, um dos empreendimentos do Polo Açu do Norte teve que fazer uma RPPN na área original que tinha comprado para fazer o projeto, de 4.500 hectares, uma RPPN, 100% da sua área original. A gente falou, essa área é ótima, mas não é boa para empreendimento. Para empreendimento tem que ser para trás, um polo industrial. Mas toda a área? É, toda a área. Ah, mas está errado. Não tem licença. Então, 100% da área comprada virou uma RPPN. E, ao sul, criamos o Parque da Lagoa do Açu, de mais 8.200 hectares. E assim sucessivamente. E bancando que o custeio desses parques também por conta das empresas, incluindo a sociedade civil, através de audiências públicas, tanto na criação dos parques, quanto na implantação dos parques. Então, eu acho que a gente deve discutir, eu falei primeiro da experiência nacional, depois da experiência aqui do Rio de Janeiro, e a minha última palavra é em relação a Rio+20. Nós estamos aqui às vésperas da Rio+20, a maior parte dos problemas ambientais e climáticos não foi equacionada, além disso a gente tem uma crise terrível na Europa, que além de mostrar os desvaneios do sistema financeiro, ainda atrai a atenção dos nossos aliados europeus para o problema do próprio umbigo. E vários dos recursos que eles tinham prometido para tecnologia limpa, de baixo carbono, na Ásia, África e América Latina, agora tem que ir para a Grécia, para Portugal. Isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido para nós, isso aqui. Bom, para o mundo, né, para o emprego e mais para o meio ambiente, porque tanto a preocupação quanto a grana começam a ser dirigidas para uma outra situação. Por outro lado, as pessoas estão cada vez mais ligadas, né, as pessoas estão cada vez mais conectadas e muitas experiências têm avançado, experiências públicas, privadas, né? Eu acho que há uma discussão, que eu não vou ter agora, mas imagino que em algum momento vai se ter, que é sobre a questão da economia verde, que eu acho que é uma discussão importante. Uma parte importante das ONGs, do movimento social, escolheu a economia verde como o Judas neoliberal a ser crucificado na Rio+20, né? É claro que você não resolve na Bolsa de Valores as utopias planetárias, é claro que o mercado não resolve tudo, é claro que precificar água, saúde, etc., não resolve os problemas todos. Agora, vários instrumentos que podem ser chamados de economia verde, nós usamos para viabilizar a energia eólica no Brasil, tirando o imposto das hélices e turbinas. O próprio ICMS verde é um exemplo de um mecanismo que você usa instrumentos econômicos para ir para o lado da sustentabilidade. Eu estou vendo a Ana Cristina aqui. Nós usamos a taxa de recursos hídricos através de comitês de bacia, onde a sociedade tem assento e voto, os ambientalistas, a universidade, as prefeituras, e essa taxa de recursos hídricos vai, entre outras coisas, para saneamento e para pagamento aos agricultores para reconstituir as matas ciliares. É o que se chama pagamento por serviços ambientais. Então, é importante, claro,
Isso é economia verde? Entendo que sim. Usar instrumentos econômicos, financeiros, creditícios para direcionar a economia real no sentido do baixo carbono e da sustentabilidade. Isso substitui o movimento social? Nem pensar. Substitui a academia, a pesquisa? Nunca. Substitui a mudança necessária de padrões de produção e consumo? De forma alguma. Agora, estigmatizar como inimigo alguma coisa que pode usar instrumentos para, por exemplo, antes da taxa de recursos hídricos, a água era considerada inesgotável, gratuita e poluída. E agora muitas empresas passaram a usar o reuso da água porque pagam por ela. E o dinheiro que a gente arrecada, a gente põe na mão do agricultor para refazer a mata ciliar. A gente chama eles de produtores de água. É uma coisa interessante, porque isso aumenta a qualidade e a quantidade de água, usando não o dinheiro da sociedade, o dinheiro da empresa que capta a água. Então, eu acho que esses mecanismos, alguém fala, não, mas isso não é economia verde, isso é política pública. Não, isso são instrumentos econômicos, financeiros, creditícios, de redirecionar a economia real no sentido daquilo que a torne menos predatória, menos emissora de carbono, menos causadora do aumento da febre do planeta. São desafios, são questões, isso não se esgota por aqui, e a gente precisa de instrumentos mais fortes de governança global. Eu acho que a gente tem que ter isso. É inacreditável que para o comércio, para a indústria, a gente tenha instrumentos da ONU tão poderosos, tão cheios de dinheiro, tão prestigiados, como a Organização Mundial do Comércio e várias outras, e para o meio ambiente, sem o qual nada disso existe, a gente tem o pobre do PNUMA, né, lá em Nairobi, com um orçamento de 80 milhões por ano, que é um 30º desses outros organismos. Então, isso não existe. Todo mundo enche a bochecha para falar do meio ambiente, mas na hora de prestigiá-lo politicamente, financeiramente, põe uma sedezinha do PNUMA em Nairobi com 80 milhões que não dá para absolutamente nada se a gente pensar no planeta como um todo. É claro que esse é um dos desafios, não vamos resolver na Rio+20, mas podemos dar um avanço nessa direção, colocando a biodiversidade, a vida, o planeta e o clima no centro das preocupações dos governantes, apesar das crises que eles mesmos criaram e que agora nelas estão enredados. Saudações ecológicas e libertárias para todos vocês. Ótimo trabalho. Muito obrigada, secretário, por esse relato sintético e vibrante das políticas públicas ambientais em ação e por essa ponte entre medidas tão concretas, tão simples, finalmente, não, na sua clareza, podem nos fazer a ponte entre o que nós estamos vivendo aqui e as grandes discussões globais.